Verso 22, eu quero dar ênfase à leitura da palavra, Efésios capítulo 5, versículo 22 em diante, diz assim a palavra: As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Verso 24, Efésios capítulo 5, verso 24, acompanhe. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja em tudo sujeita a seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Verso 28, todos juntos. Assim devem os maridos amar cada um a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso, vamos lá, meus irmãos, verso 31, bem forte. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite seu marido. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, te pedimos assim, Pai, ministra ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, qual o objetivo, qual o alvo que Deus almeja alcançar por meio desse padrão familiar estabelecido, com ênfase, o homem, como ele deve se portar e como a mulher deve se portar? A orientação é que a mulher seja submissa, e no final do texto, o apóstolo Paulo orienta que a mulher respeite o seu marido. Mas o chamado para o homem é absolutamente superior em matéria de desafio, de dedicação, de perseverança, de responsabilidade, pois a mulher deve se sujeitar ao homem, deve respeitá-lo. Porém, o homem tem um desafio de, assim como Cristo constituiu a igreja, abençoou pessoas e fez delas a sua igreja, o homem deve promover a esposa da mesma forma. E ele deve fazer isso de forma que ele contemple o resultado desse investimento, assim como Cristo olha para a igreja e vê o resultado. O texto declara, a partir do verso 24, claramente essa comparação. Assim como Cristo constituiu a igreja, o homem também deve constituir. Aí nós estamos diante de um desafio para os homens, que é entender qual o posicionamento de ser homem genuinamente, de acordo com a vontade de Deus, e preencher a sua agenda, o seu projeto pessoal em se tratando da família, de acordo com essa realidade. O texto diz no verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o nível de dedicação que o homem deve ter pela esposa. É semelhante ao desafio que Cristo encarou e alcançou êxito. O texto diz ainda no verso 26,
para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, para separá-la, como ele fez com a igreja, semelhantemente o homem deve fazer com a esposa. Ou seja, todos nós estamos aqui, estamos felizes com o que Cristo fez. Ele nos perdoou os pecados, por meio de Cristo Jesus é que fomos perdoados, aliás. Ele veio e nos fez merecedores pelos méritos dele de salvação. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou na presença de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Quando a gente fala assim, por meio de Cristo Jesus, eu sou recebido automaticamente quando eu entendo que Jesus é autoridade sobre a minha vida, quando eu entendo que ele veio viver a vida que Adão não viveu, ele veio obedecer a Deus de forma que eu possa me espelhar nele. E quando eu me espelho em Jesus, quando eu observo que Jesus, em sua vida, é autoridade para determinar a minha vida, a minha conduta é determinada por Cristo, eu então sou automaticamente recebido por Deus. O mérito é de Jesus, não é? Jesus, ele sofreu o castigo que nos trouxe a paz. Veja bem, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. O que significa isso? Que tudo que você vê em Jesus era para mim e para você. Veja bem, eu acredito que não tem um aqui que não ficou assim maravilhado ao ler sem parar, do momento da prisão até a morte na cruz. Eu acredito que se você ler os 4 evangelhos naquele trecho, onde você vai ter todos os detalhes a respeito, Lucas vai citar detalhes que João não cita, João vai citar detalhes que Marcos não cita, e, respectivamente, Mateus da mesma forma. Todo aquele sofrimento, ele ser trocado, vamos listar aqui rapidamente o que eu estou falando. Jesus é vendido por 30 moedas. Uma pessoa é vendida por aquele que estava com ele por pelo menos 3 anos e meio. Ele recebe dinheiro para prender, para que então entregasse Jesus. Judas fez isso. O que é isso? Que absurdo alguém já possa ter dito, não é? Tanto é que tem um período do ano que algumas pessoas fazem um boneco e ficam batendo no boneco na história de que é batendo no Judas. Ou seja, tudo aquilo lá não era outra coisa, era o que eu merecia. Os meus pecados geraram aquilo. Então, quem era para estar ali era ele, mas ele resolveu assumir em meu lugar. Depois, Jesus, os religiosos, ao invés de proclamarem vida, proclamaram morte sobre ele. A religião impregnada com egoísmo, com ódio, com intrigas, gerando morte. Aquilo tudo era para nós, irmãos. Nós é que merecíamos tudo aquilo, mas ele resolveu tomar sobre si o castigo que era o nosso. Jesus é crucificado, e quem era para ser crucificado era Barrabás, mas quando é perguntado, olha, o que faço, o que devo fazer com Jesus? Eles gritavam, crucifica-o, mata-o, mata-o. E quem deve ser solto? Eles tinham o costume de soltar, os romanos soltavam um prisioneiro na Páscoa. E eles pedem para soltar Barrabás, é o povo que pede. Barrabás, eles gritam. Quem era Barrabás? Um bandido, um agitador, um revolucionário, uma pessoa que certamente já tinha matado pessoas, para ele ter sido sentenciado à morte. Mas não, ele é solto. Veja bem, Jesus resolveu, Deus em Jesus assumiu o que era devido a nós. Então, todos os açoites, todas
as humilhações bateram no rosto dele, cobriam seu rosto, batiam no rosto e perguntavam a ele: olha, profetiza quem te bateu. Tudo aquilo era para mim e para você. Se você conhece alguém hoje, ou daqui para frente, chegar alguém para você dizendo assim: olha, eu não creio em Deus, porque como é que existe Deus com o mundo do jeito que está? Ele não faz nada. Se ele existe, por que o mundo está do jeito que está? Conte essa história para essa pessoa. Veja bem, meu irmão, Deus nos criou, Ele nos criou, o homem resolveu se afastar dele, mas pelo fato de ter criado os homens, ele se faz responsável pelos homens. Então ele provê livramento para o pecador. Só que o pecador, se eu e você aqui víssemos um juiz soltando um bandido, todos nós ficaríamos revoltados, não é isso? Não é isso? Ficar, meu Deus, como é que pode soltar um bandido? Não pode. Pois é, Deus não fez assim. Ele queria nos libertar da morte, mas como que ele poderia libertar da morte? Ele providenciou dele mesmo, seu Filho único, que assumisse a minha e a sua morte, para que então ele pudesse nos dar a vida. Só que ele faz isso, não é libertando, ele não liberta mediante o seu amor sem o compromisso de arrependimento. Ele liberta pessoas dos seus delitos, mas a pessoa olha para Jesus e então ela entende que ela é que merecia aquela morte, ela é que pecou. Jesus nunca pecou. E ela, quando entende esse amor responsável de Deus, veja, Deus decidiu nos criar, e nos criando, Ele também viu o homem se afastar dele, mas Ele providenciou o retorno do homem à sua presença. É muito amor, irmãos. Deus não soltou o mundo aí de qualquer jeito, sem liderança, não fez isso. Deus em Cristo Jesus nos deu vida. E como essa vida acontece? Entenda, nós não estamos saindo do assunto, no final você vai entender muito mais. Entenda essa parte. Jesus assumiu a morte que era devida para mim e para você. E se você está dizendo, eu não, pastor, você é o pior dos pecadores triplicadamente. Porque todo mundo nasceu debaixo do pecado, só Jesus que não. Todo mundo. Jesus e Adão, né? Adão decidiu depois. Então, Deus olhou e disse, vou trazê-los de volta. Mas como vou trazer de forma justa e devida? Deus não faz o mal, irmãos. Deus não combina com as coisas más. Ele é santo, nele não há sombra de variação. Ele é luz absoluta. Ele é vida absoluta. E para que houvesse justiça justa, ele então pega o seu filho, entrega para ser morto em nosso lugar. E quando Jesus foi castigado com o meu castigo, em troca, ele oferece agora que a vida que ele conquistou, ele oferece para todo aquele que crê. Todo aquele que crê que é um pecador, que nasceu debaixo de natureza de pecado, que está com os pecados saindo pelos poros, mas em Cristo reconhece que merecia a morte e não a vida. E então, mediante essa luz de Deus, a pessoa se arrepende de seus pecados. Ela tem nojo do pecado que cometeu ou que comete. E diante desse momento de arrependimento, ela recebe uma proposta. Ela agora será perdoada de todos os seus pecados. Mas ela morrerá para a sua própria vida, a vida de pecado. E ela será ressuscitada num novo nascimento em Cristo Jesus. E como ela é nova nascida, ela agora terá sua vida regida pelo Pai, por Deus que o gerou, que a gerou.
E ela agora aceita em sua própria vida a ordem de Deus, que foi manifesta em Cristo Jesus. Sua vida é autoridade para reger as nossas vidas em uma só atitude. Cristo Jesus no centro. Eu devo levar uma vida cristocêntrica. Cristo é o Senhor da minha vida. Pastor, mas é Cristo ou é Deus que é o Senhor da minha vida? É Deus por meio de Cristo. O que Deus fez, irmãos, é colocar do nosso lado o Filho dele, que Deus é Espírito, mas ele se fez carne em seu Filho. A segunda pessoa da Trindade se fez carne, tomou corpo carnal, corpo de carne, aliás. E ele habitou no meio dos homens, sentou com os homens, explicando a profundidade das coisas do céu. E Jesus fazia isso falando de semente, falando de pessoas que limpam a casa, falando de quem vai construir alguma coisa, deve planejar, e ele dava os seus exemplos usando a vida cotidiana. Meus irmãos, nós todos, absolutamente, nós devemos compreender o que foi que Cristo fez, que gerou nós estarmos aqui. Você, homem, você, esposa, você, mulher, você tem que compreender isso para que você saiba orar pela sua casa. Pessoas que não sabem o que Cristo fez, eu acabei de relatar em rápidas palavras o que Cristo fez, que Deus fez por meio de Cristo. Em outras palavras, eu falei sobre isso domingo passado. O marido deve render fruto na vida da esposa de forma que, ao olhar para trás, eles vão ver que ela progrediu, que ela é uma pessoa muito melhor do que no início, quando casaram. A pessoa precisa melhorar em todos os níveis. E isso Deus espera fazer por meio do marido. Deus espera fazer por meio do marido. E aí vem o curso, que é um pretexto para falarmos desse assunto, o curso Homem ao Máximo. Irmãos, é claro, você vai ouvir muitas críticas, sim. Vai ouvir pessoas dizendo, olha, isso aí não é assim não. Por quê? Porque nós ensinamos a todas as pessoas, mas até Jesus ensinava a todas as pessoas, e nem todo mundo obedeceu. Importa que a palavra de Deus seja pregada. Nós temos uma missão. Nós não vamos olhar para quem não obedeceu, para quem não valorizou a família. Não vamos olhar para quem não quis submeter-se. Mas vamos olhar para o que Deus tem falado conosco. O que Deus tem falado conosco é que todo homem deve ter como meta em sua vida fazer a sua esposa feliz. Fazer a sua esposa feliz. E aí, o porquê que eu quis aqui relatar um pouco do plano de salvação. Por quê? Porque ser submissa. Porque o homem tem que ter a postura que tem, que deve ter em Cristo Jesus. Porque o grande projeto de Deus é famílias que Ele é luz através dessas famílias. E podem gerar bênção sem limite para essa geração. Veja bem, meus irmãos, pessoas que fizeram diferença em suas gerações foram pessoas que foram fiéis, não só um, mas os dois. E muitas vezes só o marido foi fiel e a esposa foi abençoada por causa dele. Um dos motivos, um dos exemplos é Jó. Ele foi fiel, a esposa desandou, meus irmãos. Quem não lembra das palavras dele, na segunda tribulação, onde ele estava enfermo, ela chega para ele e diz, ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Essas foram as palavras dela. Ele então a repreende. Ele repreende as palavras dela e ele declara mais uma vez o senhorio de Deus e que Deus é que sabe de todas as coisas. Ela não foi fiel, ela pôs as mãos pelos pés, mas ele permaneceu firme.
Meu querido, se você não entender isso, haverá momentos que você vai olhar, sua esposa está precisando ouvir uma palavra e você talvez está esperando uma palavra da parte dela. Eu estou dizendo, eu estou ensinando que Deus quer levantar homens que em meio ao turbilhão que há, vão declarar bênção sem limite sobre suas casas. E vão entregar palavra abençoada sobre a vida da esposa, mesmo não tendo aparentemente motivo para ter esperança, mas a palavra de Deus é suficiente. Meus irmãos, lares abençoados, aonde, e eu encerro lendo para dar sentido ao que eu estou falando, por favor, abra mais uma vez aí, Gênesis, agora no capítulo 1, por gentileza, eu quero ler o versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Não, vamos ler o verso 24 em diante. Vai ficar melhor assim. 6 mesmo, desculpa, enrolei aqui. Capítulo 1, verso 26, diz assim: Então disse Deus, todos estão juntos? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou, todos juntos. Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Aí segue o texto, mas basicamente é isso. Veja bem, eu li o Novo Testamento, o texto de Efésios, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, e ele lá diz, olha, vocês devem ter esse padrão. Qual é o padrão? A mulher deve sujeitar o marido, deve respeitá-lo. Finalzinho, verso 33. O homem deve dar a sua vida para gerar nela o que Cristo gerou na igreja. Deus tem um padrão para o homem e para a mulher. Muito bem, mas qual a missão a ser desenvolvida? No início, quando não havia pecado, Deus estabeleceu a missão. A missão é que o casal, Adão e Eva, deveriam liderar a terra. Eles deveriam estar sobre o topo da cadeia de liderança. Quem ia ordenar a regência da terra era Adão e Eva. Por isso que o texto diz, domine eles sobre os peixes do mar. Olha a lista aí, o verso 26, né? Primeiro, o início, né? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Olha o impacto disso. A nossa imagem conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, aí tem a lista, sobre toda a terra. Então Deus, ele disse assim, eles vão ter uma capacidade semelhante à nossa. Eles vão ser semelhantes a nós. O que é que nós temos de semelhança com Deus? A inteligência, capacidade de criar coisas. Tanto é que você está vendo aí, Deus não fez esse corino dessa cadeira. Deus não fez a esponja que está aí debaixo desse corino. Deus não fez o metal. Opa, o homem é o cara. Não, não, irmãos. Está no pacote que Deus criou. Deus embrulhou e chamou de Adão. Esse pacote, esse ser humano, tinha uma capacidade, Deus compartilhou no nível menor. E antes que o homem se senta cheinho, de peito cheinho, deixa eu dizer a diferença. Para esse metal ser feito aí, tem muito trabalho de extrair da terra, de extrair da água, de extrair do meio das pedras, o metal. E aí todos os outros produtos. E Deus, como é que faz? Não, Ele só manda. Ele só diz, seja feito. Haja luz, já está feito. Ele fez os rios e colocou lá ouro, e o ouro é bom. Está lá no capítulo 2. Aí ele só ordenou, meu irmão, ele só ordenou. Então, antes que você ache que o homem né? Deus deu no nível menor, mas deu.
Então o homem tem criatividade, talvez essa seja uma das maiores semelhanças. Particularmente penso que a memória, a capacidade de inteligência, de uma forma geral, é a maior. De raciocínio, de complexidade. Para você ter uma ideia, se fosse pegar um cérebro humano e fosse transportar, fosse construir um computador, e se eu vi essa matéria que foi publicada, eu acho que há pouco mais de um ano, se fosse reproduzir em um tamanho de um computador feito pela mão do homem, seria preciso uma sala com uma metragem, eu esqueci a metragem da época, mas é uma sala que daria metade aqui desse prédio, para procurar se aproximar da capacidade da mente humana. Por quê? Porque nenhum computador consegue ter comportamento complexo, que não tem uma ordem definida, como, por exemplo, você programa um computador. Tudo que está lá é fruto de alguém que projetou aquele programa. Mas a complexidade humana é algo fora de série. Pastor, não creio nisso. Creia sim, meu filho. Preste atenção numa coisa que ninguém percebe. Agora, nesse momento, eu estou aqui falando com você. O meu cérebro, ele comanda não só o som, não só a voz, mas toda a musculatura para esse som ser gerado. E é automático, eu não estou ordenando sobre nenhum deles, olha, agora a boca vai se mexer. Não, não, isso veio no pacote junto. E não só isso está acontecendo, mas o cérebro humano está trabalhando e mantendo todos os órgãos do corpo funcionando normalmente. E não só isso está acontecendo, mas todas as células do corpo estão se alimentando do que lhe é devido, projetado por Deus, ao mesmo tempo enquanto eu estou falando com você, e na minha cabeça eu estou aqui com a biblioteca aberta, escolhendo o que é que eu vou falar dos muitos assuntos que eu já estudei e que eu gostaria de falar dentro desse texto aqui, e eu estou, enquanto estou falando isso, está aqui a biblioteca se organizando, e quando eu falo isso, eu não estou exaltando a minha pessoa, mas eu estou dizendo que Deus é que é poderoso e que fez tudo isso. Você pensou assim, ele é tão inteligente, não é? Não, meu irmão, Deus é que é fora de série. E já dizia que Deus deu algo para as mulheres que não deu para os homens, né? Eu vi um negócio, até uma brincadeira do pastor Cláudio Duarte, que fizeram uma encenação das palavras dele. Ele falando da diferença da mulher e do homem. Muitos irmãos aqui, eu creio que já viram esse pequeno vídeo, onde ele vai dizendo que o homem, se pegar a criança para colocar no braço, ele põe aqui do lado, ele põe aqui do outro lado, ele põe aqui atrás, ele começa a procurar, diz para o menino que tem que andar e não consegue, e ele não consegue, diz para a mulher, pega essa criança que é melhor com você. E a mulher consegue colocar a criança durante longa distância no mesmo lugar, não muda, ela ainda leva a bolsa dela, que uma mulher sem a bolsa não tá pronta para sair, não é? E ainda leva a bolsa da criança, ainda está de olho em outra coisa, em outra situação, e está resolvendo coisas, talvez no celular, e o homem está do lado levando nada. É ou não é? Então Deus deu uma capacidade fora de série para as mulheres. Antes que as mulheres digam assim, eu sei, pastor, que ninguém é como a gente, não, o negócio é muito... Antes que você fique aí, né, muito animadinha para se exaltar, eu quero exaltar a Deus que criou essa capacidade toda e deu aí para você. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Ainda mais os homens, se não fosse a capacidade, você estava lascado. Hein? Meu irmão. Olha, eu vou fazer comida, eu gosto muito de fazer comida. Gosto muito, gosto de comer, mas de fazer também. Aí, eu fico assim, a minha esposa fala muito comigo, briga muito, porque eu demoro muito. Mas porque para mim é arte, né? Eu gosto de fazer, eu gosto de viver cada momento. Irmãos, cortar cebola, cortar tudo, ver os ingredientes, ver eles conversando entre si na panela, isso é maravilhoso. Então demora. Mas a mulher, se fosse igual aos homens, estava tudo perdido. A mulher consegue fazer a comida, consegue cuidar do menino, consegue ver o negócio da casa, atender o telefone, e ainda tem os compromissos que ainda vai procurar fazer. Nós
temos Deus sendo exaltado todos os dias, com essa capacidade que Ele nos deu. Meus irmãos, Deus é tremendo. Então, qual é a mensagem que eu quero deixar com você para encerrar? Deus espera que a mulher se sujeite a um homem que tem um plano maravilhoso, alcançar o topo da vontade de Deus. Pastor, como é que é essa história de sujeitar? Eu estou falando de Deus levantar um homem que tem convicção de que tem que ser fiel a Deus. E sendo fiel a Deus, ele quer que a casa dele viva para a glória de Deus. Então aí tem uma missão grande, meu querido. Vai ter que orar um bocado, vai ter que perseverar um bocado, vai ter que fazer vigília, vai ter que jejuar, vai ter que orar, porque isso é construído por Deus através da sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão, o Senhor Deus deseja que você tenha ampla visão, porque uma mulher é uma potência criada por Deus, um homem alinhado é uma potência criada por Deus, e os dois juntos, muito bem decididos na criação dos filhos, muito bem decididos quanto à área financeira. Quando um casal decide, nós vamos comprar uma casa, meu irmão, os dois alinhados, vai alcançar, vai ou não vai? Vai alcançar. Mas seja para comprar uma refeição, se tiver dividido, nem o cheiro da comida vai sentir, porque um vai dizer, vamos comprar, não vamos. Aí o outro puxa, o outro vai, e de repente já estão brigando. E aí esquece a comida, porque não querem nem estar juntos mais. E o que eu quero com esse exemplo é dizer que a unidade de um casal, a unidade... Pastor, mas eu achei que o senhor fosse falar de tantos assuntos. Já falei na última pregação, falei contra o machismo, contra tudo que Paulo não está dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Hoje eu estou dizendo que você precisa alinhar a sua vida com Deus. Você não pode viver para constituir uma família, ter uma casa, um carro, uma chácara, que seja, ou qualquer outro projeto. O grande projeto de Deus, o primeiro deles, alcançar você. Qual é o grande segundo projeto de Deus? Segundo projeto de Deus, o primeiro é alcançar você. O segundo qual é? É alcançar outras pessoas através da sua vida. Você vai poder adquirir o que você quiser. Tem uma casa, isso é muito bom e importante. Se você mora no aluguel, saia do aluguel. Tenha projetos, abra um negócio, viva a sua vida. E tenha a sua mulher, você homem, tenha a sua esposa, sonhe junto com ela, alcance os alvos com ela. Mas em primeiro lugar, o que vai subir para a glória não são os seus bens, são pessoas salvas. Então, fazendo tudo isso, construindo o futuro, adquirindo bem, sim, isso não é pecado de forma alguma, só se você passar a idolatrar esse negócio. Aí sim é pecado. Mas se não é pecado, se você no seu coração está sarado, construa um futuro financeiro, tenha sonhos, projete negócio. Irmãos, uma das coisas que eu me alegro aqui na igreja, eu tenho visto, são pessoas que pensam em crescer e melhorar, constituir, estudar para ter um emprego melhor, abrir um negócio, abrir uma empresa. Eu vibro com isso, eu vibro. Os irmãos sabem disso, quem me conhece mais de perto sabe, eu vibro com isso. E tenho visto o crescimento de famílias, tenho visto o desenvolvimento pessoal de pessoas, vai fazer 16 anos que eu estou aqui. Isso é muito bom, irmãos. Nós já temos aqui jovens abrindo seus pequenos negócios, já temos pessoas desenvolvendo coisas que elas mesmas... Outro dia eu estava vendo com um que vai se formar um dia desse, e eu dizia, olha, eu me lembro no tempo em que eu falava sobre isso e você não conseguia entender. E hoje já está avançando muito mais do que imaginava. Então, tudo isso nós vamos fazer. Mas não se esqueça, o grande, maior projeto de Deus é salvar pessoas. Então, faça tudo isso. Adquira bens, construa futuro, dê o melhor para a sua família, que o dinheiro pode comprar. Mas não se esqueça,
O Senhor precisa estar no centro da sua vida e Deus quer usar você como sal e luz desse mundo. A família sendo instrumento de Deus. Então, eu não abro mão. Domingo agora, culto doméstico, reúna a sua família, ore, leia a Bíblia. Se você não consegue, quer ajuda, você tem um pastor, meu querido. Você tem um pastor que você pode contar. Eu quero poder orientar você. Me procure, fale comigo, chame. Eu quero orientar você e eu sei que da mesma forma a pastora também pode ajudar as irmãs nos seus problemas, nas suas lutas. E eu quero orar aqui agora. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar, porque eu sei que eu creio plenamente, seu coração está cheio de temor de Deus, e você precisa da graça do Senhor para alcançar tudo isso. Meu Pai, nós queremos pedir misericórdia. Misericórdia, Pai, sobre cada um que entrou aqui e talvez estava vivendo fora do propósito. Estava enfermo na alma, estava enfermo espiritualmente, mas o Senhor ministrou o coração, o Senhor falou ao coração do teu filho, da tua filha, e o teu servo, a tua serva agora se rende ao Senhor, pede perdão pelos seus pecados, e eu te peço, Pai, restabelece essa pessoa. Restaura essa pessoa, Senhor, no propósito de alcançar uma família abençoada, uma família na Tua presença, uma família que busca a Tua face. Meu Pai, tenha misericórdia, livra-nos de nós mesmos, Senhor, livra-nos de pecar contra Ti, Senhor, livra-nos, Senhor, das nossas mazelas, perdoa os nossos pecados, Pai. Limpa a nossa mente, Senhor. Guarde-nos, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu oro por cada marido aqui que tem buscado pela sua casa e não tem conseguido, aparentemente. Meu Pai, ajuda, Senhor, essa pessoa. Ajuda esse teu filho. E este homem que está aqui, que não entende o que acabamos de pregar. Meu Pai, tenha misericórdia e te revele essa pessoa. Eu te peço, Senhor, pelas mulheres que estão aqui, Pai, que elas venham viver o propósito do Senhor. Meu Pai, abençoe as irmãs, abençoe os filhos, as filhas, abençoe os solteiros, que eles venham ser munidos de Deus para viver o matrimônio no futuro breve e num futuro ainda distante para alguns, mas que o Senhor está preparando. Meu Pai, abençoe as crianças, abençoe as famílias. Levante as tuas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus